Quer dizer, a Constituição americana tem 7 artigos. Tudo bem que cada artigo lá equivale a uma página. Mas ainda assim, nossa Constituição tem mais de 300 artigos, se você for contar, são 250 do articulado constitucional, mais 93 do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Mas isso depende muito da realidade de cada país. Quer dizer, será que aqui no Brasil daria certo uma Constituição que fosse sintética, que fosse muito resumida, que não previsse expressamente vários direitos fundamentais? O que faz com que a crítica, utilizando-se como base a Constituição norte-americana, ela acaba sendo uma crítica falsa, porque ela não se encaixa com relação... São pressupostos diferentes. Quer dizer, você até pode criticar a nossa Constituição porque ela é extremamente detalhista, isso é verdade. Muito do que está na Constituição não precisaria estar lá. Por exemplo, a Constituição desce a detalhes de situações que são absurdas. Ela fala de repartição de receita tributária. 50% do imposto territorial rural será destinado ao município que o arrecadar. Quer dizer, se a gente quiser mudar para 51%, tem que fazer emenda constitucional. A Constituição fala até do monopólio da União sobre isótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Quer dizer, são assuntos que não deveriam estar na Constituição. Mas, embora a crítica seja pertinente, mas não é fazendo a comparação com a Constituição americana. Mesmo porque, se é para comparar com a Constituição americana, a gente tem que entender que a Constituição dos Estados Unidos, como ela é uma Constituição sintética, ela fala só das linhas gerais, tudo depende muito da Suprema Corte. Os americanos chegam a dizer, a Constituição é o que a Suprema Corte diz que ela é. Se aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal já sofre críticas, dizendo que ele tem um ativismo judicial, imagine se a nossa Constituição fosse muito aberta. Mesmo porque, quando a Constituição americana foi promulgada, ela não continha sequer um rol de direitos fundamentais. Esqueceram de colocar direitos fundamentais lá dentro. Tanto que os direitos fundamentais foram incluídos pelas várias emendas, as primeiras 10 emendas, a 5ª emenda, a 1ª emenda. Mas isso denota que não é porque uma Constituição ela é concisa que os direitos fundamentais serão mais ou menos respeitados. Agora, considerando até o próprio processo histórico, que quando se fala de direitos fundamentais, há sempre uma análise a respeito desses fundamentos históricos, filosóficos que vêm ao longo do tempo, existe uma tendência no sentido de que estes elementos eles acabem sendo modificados, digamos assim, eu fico com medo de utilizar essa expressão, mas estes, vamos chamar assim, excessos, a tendência é que isso vá se relativizando ao longo do tempo e haja uma restrição em relação a seus capítulos mais, com o perdão da palavra e do trocadilho, fundamentais? É um eterno devir, é um eterno vir a ser, é um eterno movimento de idas e vindas. Quer dizer, no momento em que os direitos fundamentais estão mais valorizados, há uma tendência natural de inflação deles. Depois, quando se reavalia, quando se reanalisa aquilo e se vê que determinados direitos não são tão fundamentais assim, a gente pode também ir retirando. Então, é um movimento histórico, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso vai acontecer. Quer dizer, os direitos fundamentais, os que forem realmente fundamentais, eles vão sobrevivendo, eles são mais perenes e os outros vão e vêm. Mesmo porque é bom lembrar que existem vários outros direitos que não são fundamentais. Quer dizer, o fato de um determinado direito não estar positivado na Constituição Federal não quer dizer que ele não seja assegurado. Por exemplo, voltando ao exemplo do habeas data, a gente poderia ter o habeas data como um instrumento previsto em lei. Mas o que se questiona é, será que era necessário incluir isso na Constituição como uma cláusula pétrea? Mas há esse movimento, esse evolver histórico de idas e vindas dos direitos fundamentais. Agora, como se vê, o tema é sempre instigante, e aí voltamos àquela questão da sala de aula. Poderia talvez até se criar um quadro no programa com relação a muitos dos temas, que seria o FAQ, Frequent Asked Questions. Aí vem justamente a pergunta. Primeiramente, se há perguntas que são muito frequentes em relação a esse debate, do ponto de vista de como os alunos recebem essas informações, e aí a pergunta que daqui a pouco se torna clássica também é se há perguntas, digamos assim, exóticas em sala de aula com relação a esse tema. Perguntas exóticas sempre existem. Ou porque realmente o aluno não prestou tanta atenção, ou porque tem uma concepção um pouco diferente. E o que não quer dizer que a pergunta seja ruim. Quer dizer, muitas vezes o aluno ele tem uma pergunta que é simplesmente um panorama que nunca foi visto. Eu tive uma aluna que ela era estrangeira e ela de vez em quando perguntava, mas por que é assim? E a gente não tinha resposta. Quer dizer, determinadas situações que historicamente foram se delineando de determinada forma, a gente termina aceitando sem questionar. E quando vem alguém com a outra visão, pergunta. Por exemplo, essa aluna me perguntou, professor,
dentro do controle de constitucionalidade, que tem a ver com direitos fundamentais. Por que a gente tem a ADIM, a ADC e a ADPF? 3 ações diferentes para a mesma coisa. Por que não é uma ação só? Aí, quer dizer, a resposta é não, mas porque inicialmente havia só a ADIM, depois foram sendo criados outros instrumentos. Por exemplo, todo estrangeiro que vem ao Brasil fica estupefato com a quantidade de remédios constitucionais que a gente tem. É o habeas corpus para uma coisa, o mandado de segurança, mas também tem o mandado de segurança coletivo, tem a ação civil pública, que está lá em outro artigo da Constituição, tem o habeas data, o mandado de injunção. Quer dizer, por que não resumir tudo numa ação de direitos fundamentais? Então, há sempre essas perguntas exóticas que às vezes até pegam o professor de surpresa, mas que tem uma função muito relevante, quer dizer, é uma visão outra que você não tinha percebido. Levanta-se justamente uma visão sobre a nossa própria realidade de uma maneira diferenciada. Mas, realmente, por quê? Quer dizer, é um exercício que a gente tem que sempre ter de estranhamento do próprio ordenamento jurídico. Quer dizer, a gente só evolui quando a gente se para pensar, a gente reflete sobre por que o ordenamento jurídico é daquela forma. Quer dizer, a gente fazer um exercício de estranhamento, quer dizer, como se nós fôssemos um estrangeiro analisando aquele ordenamento jurídico. Isso é sempre interessante, quer dizer, isso faz sempre a gente pensar. E algo que faz a gente pensar nunca é mal-vindo. Com certeza. Eu vou aproveitar agora, o nosso programa já está quase chegando ao final, nós pedimos para o professor indicar-se alguns livros, justamente para o aprofundamento da análise destas questões. Então, vou mostrar alguns aqui, Direitos Fundamentais, Proteção e Restrições, de autoria de Jairo Gilberto Schaffer. Uma outra recomendação também, Dimitri Dimoulis, né? E Leonardo Martins. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. E ainda um outro livro que eu vou mostrar aqui também, que é o Curso de Direito Constitucional, professor André Ramos Tavares. Alguns livros que podem ser indicados, de uma bibliografia que, na verdade, é bastante vasta, não é, professor? Sim, sem dúvida. Esses 3 são 3 livros que resumem muito bem a parte da teoria geral dos direitos fundamentais. No curso de constitucional do André Ramos Tavares, o capítulo de direitos fundamentais é bem extenso, é bem amplo, ele detalha bastante. E nos outros 2, no livro do professor Jairo Schaefer, que ele fala especificamente sobre a restrição a direitos fundamentais e o limite a essa restrição, que é um tema hoje muito importante, o princípio da proporcionalidade, até que ponto o Estado pode restringir direitos fundamentais. E o livro do professor Dimitri Dimoulis e do Leonardo Martins, o Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é livro de cabeceira, livro da bibliografia básica de qualquer aluno que queira estudar o tema. Aí nós nos lembramos daquela frase de Ortega y Gasset, que diz que o homem, ele, as suas circunstâncias, e os direitos fundamentais são parte das circunstâncias de todos nós. Por isso, a recomendação de estudar o tema não apenas do ponto de vista de concursos, mas da atuação profissional, mas também para o acompanhamento dos nossos contextos históricos e da nossa realidade. Professor, o nosso tempo está esgotado, eu queria agradecer a sua participação, parabéns pelas aulas que foram ministradas aqui no curso do Saber Direito e já contando com a sua participação posteriormente para tratar de outros temas de direito aqui na TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. E você, amigo da TV Justiça, como sempre, obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.